Meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e em casa. Estou aqui para dar uma revisada com vocês das nossas aulas de geografia, tá? Haja vista a situação que nós estamos passando em nossa sociedade e é primordial que fiquemos em casa. Primordial também que nós possamos estar estudando em casa para que nós possamos tirar uma boa nota nas nossas avaliações. Haja vista que a primeira avaliação, ao retornarmos, nós estaremos efetuando ela. Eu coloquei para vocês aqui aspectos importantes sobre a população brasileira que nós vamos ver na aula de hoje. Nós temos os povos indígenas, os povos africanos, os europeus colonizadores e os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira. Atualmente, a população brasileira ela está entre as maiores do mundo. O nosso país é o quinto país mais populoso entre os 10 países mais populosos do mundo. Então, imaginem só, é uma população crescente, que não para de crescer. É uma população que tem vários aspectos socioculturais que envolvem outros aspectos para o crescimento populacional. Então, nós vamos ver agora a comunidade indígena, ou melhor, a sociedade indígena. Essa sociedade indígena, ela tem vários aspectos que contribuíram para a formação da população brasileira, tá? Eu trouxe aqui para vocês um mapa do nosso país, onde tem várias imagens de rostos. Essas imagens, ela forma a nossa tão rica diversidade cultural, que foi oriunda das sociedades indígenas. Quando os europeus colonizadores vieram para o nosso país, para o nosso território, que nós conhecemos hoje como nosso país, não é? Eles trouxeram várias características que fizeram com que a população indígena fosse dizimada, as características da população indígena fosse dizimada. Mas essa imagem aqui, ela traz para a gente um aspecto importante que nós vimos nas nossas aulas, que é sobre a miscigenação, essa mistura de contrastes populacional que nos resulta numa miscigenação. Esse aspecto cultural que toda essa população imigrante, não é, do século XVI até hoje traz para a população brasileira, que forma esse legado cultural que nós temos atualmente. Somos um dos países mais ricos em diversidade cultural. Haja vista que esses imigrantes trouxeram e continuam trazendo para o Brasil aspectos como a dança, a culinária, a religião e entre outros. Principalmente também essa população, ela traz para a gente aspectos que ajudam na economia do nosso país. Os diferentes povos africanos capturados. Como não falar de miscigenação, de contrastes culturais, sem deixar de falar dessa sociedade africana que em épocas de invasões europeias em nosso território contribuíram significativamente para enriquecer esses aspectos que nós temos hoje, que são os aspectos socioculturais, socioeconômicos. E dizendo também sobre o crescimento populacional dessa sociedade africana, que se entrelaçando com outras sociedades, né, com outros povos, criou-se essa miscigenação que nós temos atualmente. Então essa foto aqui, ela nos remete, tá, ao porão de um navio, dos tantos navios negreiros que os europeus trouxeram para cá, esses africanos, para continuarem sendo escravizados em nosso território. Agora, quais as principais atividades que esses africanos desempenharam em prol de um resultado econômico para o europeu? Eles se davam mais na questão da escavação de minas, nas lavouras de cana-de-açúcar,
não é? E como não deixar de falar dessa sociedade africana quando antes tinha a sociedade indígena, não é? Quando os europeus adentraram o território brasileiro, a sociedade indígena já estava aqui. Em época de colonização, essas sociedades foram dizimadas. Vários aspectos foram destruídos. Porém, nós temos aí a substituição da mão de obra indígena passando para a mão de obra negra africana. Agora, por que substituir? Por que deixar de escravizar os índios e passar a escravizar os africanos? Não deixaram de escravizar os índios, mas trouxeram a sociedade africana para substituir parcela da mão de obra indígena, não é? E um aspecto importante que a gente não pode deixar de falar sobre as formações dos quilombos. A maioria dos que conseguiam fugir, dos negros que conseguiam fugir dos seus donos, das suas grandes fazendas, eles conseguiam fugir e iam formando a comunidade dos quilombos, que eram os negros refugiados. Atualmente, no Brasil, nós temos as comunidades quilombolas. Elas são oriundas dessas comunidades, desses quilombos, que no século XVII começaram a criar. Então, essa imagem aqui nós temos é uma imagem que nos remete a um sofrimento dessa população africana, que vinha nesses porões, todos misturados, crianças, idosos, jovens, que adoeciam, passavam meses nesses porões dos navios, onde tinham conflitos entre eles, não é? Onde eles eram jogados ao mar quando adoeciam, e uma triste realidade hoje que nos remete a uma desigualdade populacional, né? A uma desigualdade, vamos dizer assim, uma desigualdade social, galera. Que desigualdade social é essa? Quando a gente nos reporta aos dias atuais, né? Essa questão dessa desigualdade do século XVII, século XVIII, onde a gente encontra ainda a mão de obra africana sendo escravizada. Atualmente nós temos aí a nossa população querendo se firmar a questão do respeito ao negro, o respeito aos afrodescendentes, né? Então essa comunidade, essa sociedade africana, né, ela contribuiu muito para a questão econômica do nosso país e continua contribuindo. Trouxe aqui um gráfico para vocês sobre o crescimento da população. Falamos aqui dos europeus, dos indígenas, dos africanos, e essa população europeia que veio para cá, a população indígena e a população africana, são populações que deram origem ao povo brasileiro e populações que continuam dando um crescimento, um crescimento populacional. Nós temos um gráfico aqui, segundo o IBGE, tá? O IBGE ele traz para a gente várias informações como nós estudamos, né? Então, esse gráfico aqui ele traz um gráfico de 1872 até 2010, tá? O que a gente pode perceber nesse gráfico? Um aumento populacional, um crescimento da população brasileira, né? E esse crescimento, ele se dá dessa relação dos imigrantes que vêm para cá. Esses imigrantes que vêm para cá e fazem a sua vida, têm a sua relação socioeconômica e vão gerando famílias, né? E os seus familiares, os seus filhos vão gerando outras famílias e vai fazendo com que a população brasileira possa continuar a crescer. Então nós temos aqui, né, eu gostaria de enfatizar com vocês essa questão de 1950 a 1960, tá? O século XX é o ápice da urbanização, né? Se é o ápice da urbanização, nós temos aí um crescimento do centro urbano sendo modificado
e também o crescimento profissional das pessoas, que nós vamos ver em outro momento. Esse slide aqui, ele nos traz sobre o envelhecimento da população brasileira. De acordo com o gráfico, se você puder visualizar bem, o gráfico que nós vimos anterior, ele nos mostra esse crescimento da população brasileira e também nos mostra essa questão do envelhecimento da população. Por que o envelhecimento da população? Eu vou me reportar para vocês do gráfico anterior de 1950. Segundo dados do IBGE, esse ano é um ano assim em que a mulher, através de vários conhecimentos e várias percepções, a mulher ela deixa de ser só a mulher que é doméstica. A mulher ela passa a ter um papel importante na sociedade como um todo. Nos referindo à sociedade brasileira, um ponto referente sobre essa questão da mulher que contribui para o crescimento ou não de uma determinada população é porque ela começou a ter consciência de que o papel dela não é só ser doméstica. Então a mulher ela sai para o mercado do trabalho, ela começa a ser valorizada. E a partir desse momento nós temos aí a população envelhecendo, porque os adultos começam a envelhecer uma vez que a mulher para de ter mais filhos. Então, esse contexto do envelhecimento da população brasileira, acho interessante colocar para vocês esse momento em que nós estamos passando atualmente, em que a nossa população idosa, dita terceira idade, ou mais ainda, dita da melhor idade, é uma população que está nesse momento em ênfase. Por que está em ênfase? Porque é o momento de termos um olhar carinhoso para essa população idosa do nosso país. Que olhar carinhoso é esse? Um olhar de cuidado, principalmente no que diz respeito à saúde, tendo em vista o contexto atual na qual estamos passando, que é a propagação desse vírus, que está colocando em risco essa população brasileira, que é a população da melhor idade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Continuem estudando e fiquem muitíssimo ligados a todos os acontecimentos que estão em torno desse contexto atual que nós estamos passando. Beijo!